Pesquisa divulgada por uma empresa especializada em comportamento de consumo mostra que o Brasil foi o 5º maior mercado de alimentação saudável no ano passado. E nessa busca por qualidade de vida, um probiótico tem se destacado. Confira. Você já ouviu falar em kefir? Kefir é um probiótico muito parecido com o iogurte, composto por lactobacilos e fungos, formado a partir da fermentação do leite com os grãos de kefir. Segundo a nutricionista Pamela Terra, os lactobacilos são comuns nos probióticos. Já os fungos são o que tornam o kefir um alimento mais benéfico e diferenciado. Patrícia Carvalho, paciente da doutora Pamela, consome diariamente o alimento. Ela nos conta passo a passo como prepara o seu kefir. Você vai virar os grãos ali no leite, vai tampar com um paninho, colocar um elástico para que não entre formiga ou insetinhos ali, porque eles acabam contaminando e você tem que jogar fora. Depois de pronto, você vai coar, né, numa peneira de plástico ali, e terminou de coar, você já pode pegar aqueles grãos e colocar num novo leite, sem mais nada, e tampar novamente ali a vasilha para não ter a contaminação e deixar o processo de fermentação. Agora, com o kefir finalizado, ele ficou com um aspecto de iogurte grego. Servido juntamente com uma geleia natural de morango, chegou a melhor hora, a hora da degustação. Vamos ver como é que ficou? O sabor é incrível, muito bom. Eles são maravilhosos para a saúde porque eles tratam toda a nossa flora intestinal, melhoram a nossa imunidade, regularizam o intestino. Para a Pamela, além da qualidade nutricional, o kefir também é rico em valores terapêuticos. Por ser composto por lactobacilos que nutrem a flora intestinal, então todo esse trânsito do intestino ele é melhorado com o uso do kefir, além de melhorar também muito a nossa imunidade. Segundo a nutricionista, o alimento não tem restrição de idade. Os intolerantes à lactose podem optar pelo kefir à base de água. Pamela pontua as vantagens da substituição dos probióticos industrializados pelo kefir. Uma boa alternativa porque ele é 100% natural, então ele não é industrializado e contém muito mais lactobacilos e fungos do que os probióticos e iogurtes que a gente vê no mercado. Outras informações aqui da nossa região você confere agora no Plantão da Redação. Os resultados da última análise larvária feita em Taubaté mostrou que a cidade está em risco de epidemia de dengue. O nível de infestação de mosquitos é de 4,9 e, segundo o Ministério da Saúde, o índice considerado fora de risco de infestação é de até 1 ponto. E a chuva que atingiu Caçapava alagou várias regiões da cidade. A Avenida Brasil, no centro, foi uma das mais atingidas. Segundo o CPTEC, em apenas um dia, choveu 61 milímetros, ou seja, é a média correspondente a uma semana. É com você, J. Washington. Você já ouviu falar em febre Mayaro? É mais um vírus do Aedes aegypti que pode se espalhar. Os sintomas são parecidos com os da dengue e chikungunya, porém o quadro é ainda pior. Os sintomas são parecidos com os da dengue e ou chikungunya. A doutora Estela, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, nos dá mais informações. Doutora, como saber se é dengue, zika, chikungunya, febre amarela, febre do Mayaro? Tem diferença, mas essas diferenças às vezes são sutis, né? São pequenas, no início de todas elas, no começo tudo pode parecer, e isso deve ser determinado pelo médico, amparado pela vigilância epidemiológica da sua cidade. Então, vá ao médico. Sentiu diferença, sentiu mal-estar, procure o serviço médico. Quais são os sintomas da febre do Mayaro? Febre do Mayaro. Febre, mal-estar, dor muscular, náuseas e pode ter as dores articulares. É aí que faz aquela confusão com chikungunya. E, aliás, os vírus são meio parecidos. Essas dores articulares, as dores nas juntas, podem demorar meses. Para isso, existem exames para determinar qual doença é qual. Há vacina ou tratamento específico para a febre do Mayaro? Febre do Mayaro não tem vacina. E o tratamento é o tratamento de suporte, ou seja, vai tratar a pessoa. Remédio para dor, um soro, uma hidratação, isso feito pelo serviço de saúde. No Brasil, já foram registrados, já foram confirmados algum caso?
Febre do maiaro existe no Brasil, existe também em alguns outros países da América Latina aqui próximos, mas na região, no Brasil, na região centro-oeste, na região norte, essa doença, que é uma doença silvestre, tem sim casos recentes confirmados. Em nossa região, algum caso confirmado? Região metropolitana do Vale do Paraíba, até o momento, não tem caso confirmado de febre do maiaro. A gente está numa situação agora, por conta de Minas Gerais, a febre amarela. Nós temos algum caso confirmado aqui na região? Tivemos notícia recentemente da notificação de um suspeito na cidade de Jacareí. Então, nós estamos todos atentos, como região, para o resultado desse exame. E qual é a melhor forma de se proteger, doutora, da febre do maiaro? Febre do maiaro e todas essas arboviroses, né? Principalmente a silvestre, febre do maiaro e febre amarela, não ir a ambientes silvestres desnecessariamente. Você não precisa estar lá, não vá à toa. Se for por necessidade de trabalho, por exemplo, você vai com manga comprida, calça comprida, com uso de repelente, num horário o melhor possível em relação à circulação de mosquitos. Então, fazer uma prevenção eficiente. Doutora, muito obrigada pelas informações. Segue o repórter setorial. Algumas mães que não são de primeira viagem notam que o desenvolvimento do primeiro filho é diferente do último. Mas o que acontece para que a criança da mesma família cresça de forma diferente? Essa dúvida nós vamos tirar para você no quadro E Agora, Mamãe? E agora, mamãe, de volta ao nosso espaço para conversar sobre as peripécias, desafios e prazeres da maternidade e da vida dos pequenos, não é mesmo? Hoje a gente vai responder a dúvida da Janaína Silva e também conversar sobre o desenvolvimento dos pequenos. A Janaína é mamãe de terceira viagem já, pois é, né? E ela está notando algumas diferenças no bebê de 2 meses dela, que são diferentes dos filhos mais velhos. Por exemplo, os dentinhos. A dentição dele já começou a nascer os dentinhos com 2 meses. Ela também diz que ele já conversa, balbuciando algumas palavras, dá gritinho, e que ela notou que com os filhos mais velhos dela não foi assim. Janaína e mamães, pois é, cada criança tem um desenvolvimento único e depende dos aspectos genéticos e dos aspectos sociais. Normalmente os bebês das mamães de primeira viagem, eles acabam sendo um pouco poupados de algumas experiências, né? Por insegurança dos pais, por desconhecimento, eles convivem mais com adultos mesmos, tem um pouco mais de um cuidado, de um excesso de cuidado aí, que os segundos filhos, os irmãos mais novos, né? Os segundos, terceiros filhos, eles não têm tanto, porque eles já nascem convivendo com outra criança, eles já nascem dividindo um pouco mais de atenção, experimentando coisas um pouco diferentes. Então, o desenvolvimento da criança, ele tem as questões biológicas, né, as questões de cada criança mesmo, da personalidade, e ele também, o desenvolvimento de cada criança, ele é determinado pelas ações sociais, pelas experiências sociais, pelos convívio que a criança tem ao longo da vida. Então, é comum não só cada filho ter uma personalidade e ser de um jeito, como cada um atingir os marcos do desenvolvimento em épocas diferentes ou de modos diferentes. Em relação à dentição, sabia que tem bebês que já nascem com dente? E isso é normal, isso é comum. É claro que tem uma fase onde a incidência do nascimento dos dentes é maior. 5, 6, 7 meses começam a nascer os dentinhos das crianças. Mas não significa que a criança que tem o nascimento mais tardio ou antecipado a essa fase tem alguma anomalia, de modo nenhum. Tem bebês, né, como eu comentei, que já nascem com os dentes, não é tão comum, mas é normal. Então, quanto a isso, não se preocupe. Só ofereça um paninho gelado, os mordedores, alguma coisa para lidar com esse desconforto do nascimento dos dentes, né? Nem sempre as crianças têm febre, tem esse mito aí de que o nascimento dos dentes tem que vir com febre, com mal-estar, não necessariamente. Você vai perceber porque a gengiva da criança começa a inchar, a criança começa a babar bastante, e você coloca alguma coisinha, seja o seu dedo nessa posição, um mordedor, a criança vai morder bastante ao invés de sugar, né, que o bebê no começo ele suga, mas na época do nascimento dos dentes, como a gengiva coça, então ele vai morder mais do que sugar. E aí oferecer essas questões para confortar esse desconforto dos bebês. Enquanto a fase, não se preocupe, com 2 meses está tranquilo. E em relação à criança um pouco mais esperta, um pouco mais quietinha, isso vai mesmo das situações em que eles vivem, das experiências
que eles têm. Então aproveita seu bebezinho aí que está já fazendo esses sonzinhos que são umas graças, está atento a bastante coisa para oferecer bastante estímulo, deixar ele conviver com os irmãos e outras crianças e aproveitar essa fase gostosa. Parabéns para você e para todas as outras mamães que têm esses pequenos que alegram tanto nossa vida, certo? Bom, se você tem também uma pergunta para a gente, se você tem alguma dúvida, alguma inquietação, alguma coisa que você quer contar, escreva nas nossas redes sociais que a gente vai falar sobre isso. Um abraço. Ministro da Indústria e Comércio Exterior traça perspectivas para o futuro industrial do Vale do Paraíba. É o que você vai ver no próximo bloco.